está. Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui nessa jornada desta semana, falando sobre a Páscoa, falando sobre a obra da cruz e a obra da cruz. A ressurreição de Cristo, isso é maravilhoso, é tremendo e nós estamos tão felizes novamente de estar com vocês e muito obrigado por você estar dando o seu like, indicando o canal, isso tem sido uma bênção, nós podemos chegar em mais lares, em mais irmãos e abençoar mais vidas com esse trabalho, é o nosso desejo e essa semana é uma semana especial. Nós amamos muito falar sobre a Páscoa, falar sobre a obra da cruz, falar sobre essas coisas que são tão fundamentais e tão tremendas para a vida da igreja, para nós. E eu creio que esse programa também vai ser bênção para a sua vida. Esteja aí conosco. Eu quero que, se você puder, abra a sua Bíblia em Mateus 27, fala um pouco sobre a crucificação, né? Nós falamos alguns episódios atrás sobre a Páscoa dos judeus, a Páscoa em Êxodos, capítulo 12, nós falamos sobre aquela passagem que foi a libertação do Egito e era uma sombra do que nós experimentaríamos, porque a obra da cruz é a libertação nossa do mundo. Né? A obra da cruz é a esperança para aqueles que estão escravos das trevas, estão escravos do pecado, serem livres. Por isso nós temos que celebrar, por isso nós temos que celebrar a obra da cruz, por isso nós temos que celebrar a Páscoa, por isso nós temos que falar, sabe o que eu celebro? Eu celebro que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele morreu, ele tomou as chaves da morte, ele venceu e ele ressuscitou. Então a igreja precisa celebrar essas coisas e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Mateus 27 diz assim: e sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele, despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos, eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram forçaram, a tradução diz aqui, forçaram sobre a sua cabeça, puseram em sua mão direita um caniço e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancaram-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas e em seguida o levaram para ser crucificado. Deus. 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 Glórias ao teu nome, Jesus. 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 Eu sei que você talvez já deve ter assistido aquele filme A Paixão de Cristo. E se você não assistiu, eu te aconselho a assistir. Se você assistiu, eu te aconselho a assistir esses dias de novo. Porque o que Jesus sofreu por mim e você, como que eu diria, é difícil explicar em palavras. O que ele passou para que ele pudesse rasgar o véu, para que ele pudesse resgatar você das trevas, para que ele pudesse te tirar do reino das trevas e de transportar para o seu reino. O que Jesus passou, a obra da cruz, como ele ficou os pedaços da carne dele moída, é o que diz Isaías, ele foi moído por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele se entregou como sacrifício vivo, ele se entregou diante do Pai pelos nossos pecados, por nossas vidas, para que nós pudéssemos ser restaurados aquilo que nós perdemos no jardim. Jesus se entregou por nós. E quando eu leio esse texto, eu vou parar por aqui, porque meu coração começa a queimar. A obra da cruz foi por causa de você, por causa dos seus pecados,
para que o Senhor pudesse te lavar, para que o Senhor pudesse quebrar, sabe, as correntes do pecado que nos prendiam, perderam as suas forças por causa da obra da cruz, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sacrifício que ele fez. Eu queria ler alguns versículos aqui rapidamente. A crucificação, ela começou às 9 horas da manhã e ela foi até às 3 horas da tarde. E nesse período entre 9 e as 3 horas da tarde, Jesus disse, ele falou 7 frases, ou sete interpelações, né? Algumas coisas que ele disse. A primeira coisa que ele disse está em Lucas 23, 34. Jesus disse assim, pensa no sofrimento, no sacrifício. Ele levou as chicotadas. Aquele chicote, ele tinha, eu não sei como explicar, ele tinha como que 3 ganchos que quando você lançava a sua pessoa, pegava na carne e saía arrancando pedaços da carne. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. E Lucas 23, 34 diz assim, apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando a sorte. Segunda coisa que Jesus falou entre aquele período. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Olha só, a dor que Jesus estava passando, Jesus estava pensando ainda no futuro. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Outra frase que Jesus disse... diz assim, e Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa frase ele falou para ele tinha 2 criminosos sendo crucificados junto com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um deles começou a debochar, dizendo, se você é mesmo esse cara, o Filho de Deus, salve-se a si mesmo. Mas aí o outro criminoso que estava do outro lado virou assim, cara, nós estamos morrendo porque nós merecemos, mas ele não fez nada. E aí ele vira para Jesus e diz, por favor, me lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus, na cruz, vira para aquele cara e diz assim, olha, com certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Outra frase que Jesus disse, aleluia, quarta frase que ele diz, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou forte, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Mais ou menos às 3 horas da tarde ele gritou isso. Está em Mateus 27, versículo 46. Ele sentiu, a minha forma de pensar, ele sentiu o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. Estava sobre os ombros de Jesus. E o que o pecado faz? Ele nos separa do Senhor. Existem tantos teólogos que falam sobre essa frase, coisas diferentes e coisas mais profundas, mas, na minha opinião, a coisa mais simples é, lá estava todo o pecado da humanidade, do presente, do futuro, do passado, em cima de Jesus. E o que o pecado faz? Ele nos separa do Senhor. E Jesus sentiu essa solidão de estar longe do Pai. Ele diz, Pai, meu Deus. A próxima frase que ele diz assim, está em João capítulo 19, 28, ele diz, mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Essa é uma outra frase que está na Bíblia, foram as frases que ele falou naquele período de crucificação. E eles deram para ele vinagre, vocês sabem essa tradução, né? E João capítulo 18, a próxima frase, a 6ª frase, versículo 30, diz assim, então assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aleluia. Aleluia. Ele teve sede, isso é profético, está profetizado na Bíblia, para que se cumprisse a Escritura, ele disse, tenho sede, para que se cumprisse a Escritura, eles ofereceram para ele vinagre, ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Outra frase, a última frase que ele disse, né, não sei em que ordem, está em Lucas 23, 46, ele diz, então Jesus bradou com voz forte, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. E Jesus, naquele dia, quando ele expirou, os céus se tornaram trevas, houve um terremoto. A Bíblia diz que aquele soldado que estava aos pés de Jesus, né, ele sentiu
a convicção, falou: meu pai, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ou seja, o primeiro a converter depois daquele criminoso que estava ali do lado foi o soldado que estava crucificando ele. Ele falou: meu pai, ele realmente era o Filho de Deus. E ali Jesus entregou o seu espírito, ele morreu por mim e por você, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e o sangue dele foi derramado ali. Uma das cenas que eu mais amo da crucificação, e eu falo sobre isso muitas vezes, era normal naquela época, porque era sexta-feira, tinha que esvaziar a cruz, né? Porque o sabático começava no pôr do sol, né? E aí eles falaram: se ele não tiver morto ainda, quebra os ossos. Mas quando ele chegar, quebrou os ossos de um criminoso, depois quebrou os ossos de outro, e aí veio em Jesus. Na hora que ele veio em Jesus, ele viu que Jesus já estava morto. Porque também era para cumprir a escritura, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas tem uma cena ali que para mim é linda, né? Linda assim, assustadora, mas linda. Ele pega a lança e ele perfura o lado de Jesus. E por muitos anos eu vejo essa cena e é tão linda para mim, porque para mim, isso aqui é romanticamente falando, né? Foi ali que a igreja nasceu. Porque o primeiro Adão, a sua esposa nasceu do seu lado quando ele teve um sono profundo, que é a mesma palavra para morte também, é usada um sono profundo. Deus fez cair um sono profundo em Adão, e aqui nesse texto, a Bíblia diz que Jesus havia morrido, então eles perfuram Jesus do lado, e eu penso, é ali que nasceu a noiva, porque saiu água e sangue. Romanticamente falando, eu penso: meu Deus, é ali que a igreja estava nascendo. É ali que a igreja estava sendo gerada. É ali que ela começou a brotar. É ali que a noiva do Cordeiro começou a tomar formato. É ali que a noiva do Senhor. A igreja é a igreja porque Jesus morreu na cruz. A igreja existe porque ele derramou todo o seu sangue ali. Os cientistas dizem que a razão pela qual saiu água e sangue é porque quando uma pessoa perde todo o seu sangue do corpo, né, todo o seu sangue é derramado, e aí você perfura, vai sair água, porque não tem mais sangue para sair, por isso saiu água e sangue. Mas a verdade, queridos, é simples e clara: Jesus morreu, não tem dúvida disso. Ele derramou o seu sangue pelos seus pecados, pelos meus pecados, e nós como igreja precisamos levantar nossas mãos e adorar o Senhor, em nome de Jesus. Nós amamos vocês, celebra essa Páscoa, fala sobre a obra da cruz, fala sobre o sacrifício de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, não perca o próximo episódio, vai ser tremendo. Um beijão. Ele ressuscitou.